parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do texto Nascendo no Lótus, do Lama Padma-Santen, hoje vamos dar continuidade ao tema dos 6 reinos. Lembrando que na semana passada, nós começamos o estudo desse tema falando sobre o reino dos deuses e o reino dos semideuses. E antes da gente continuar, eu gostaria só de lembrar que essa figura dos 6 reinos, ela compõe a figura da roda da vida do budismo, né? O que é a figura da roda da vida? A roda da vida do budismo é justamente o modo de operação das mentes espiritualmente ignorantes, ou seja, das mentes portadoras de emoções perturbadoras. E os 6 reinos, eles são o simbolismo, cada um deles simboliza uma das 6 emoções perturbadoras básicas. Na semana passada, nós estudamos o reino dos deuses, que simboliza a emoção perturbadora do orgulho, e o reino dos semideuses, que simboliza a emoção perturbadora da inveja. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o reino humano, né? Que simboliza, dentro da figura dos 6 reinos da roda da vida, simboliza o apego e o desejo. E a respeito desse reino humano, o Lama diz assim: no reino dos humanos, eles olham para aquilo tudo e pensam. Aquilo tudo entendam como a vida, tá? E olham para a vida e pensam: agora eu vou fazer um planejamento para derrubar a onda, para surfar melhor. Então eles fazem um planejamento daquilo, como fazer aquilo andar melhor. Estão presos também, só que eles têm alguma vantagem, que depois vou explicar para vocês. Então vejam, como é o reino humano, né? O reino humano é aquilo que mais nos caracteriza, né? É uma das emoções, são as emoções perturbadoras que mais nos caracterizam, que é o apego e o desejo, né? Então nós estamos sempre... Por isso que vocês lembram que o Lama está usando sempre aquela figura do lago, né? Como se assim o nosso poder, o poder criativo do nosso espírito fosse um lago, né? E esse poder criativo produz as ondas que são nossas experiências de vida. Então, quando ele diz que no reino humano os seres pensam assim: vou fazer um planejamento para melhorar aquela onda, para surfar melhor, né? Então, vocês reparam isso, que nós no reino humano, nós estamos sempre nos ausentando do presente, projetando um futuro que não chegou e que muitas vezes nunca chega, mas que a gente desejaria que chegasse, né? A gente está sempre pensando no mundo como ele deveria ser, como nós gostaríamos que ele fosse, né? Por isso que o Lama fala aqui sobre o planejamento de uma onda melhor, né? Ou seja, nós estamos sempre vivendo essa experiência do presente, mas com um olho no futuro, né? Pensando assim: podia ser melhor, talvez eu pudesse ter um emprego melhor, talvez eu pudesse construir uma casa melhor, talvez eu pudesse comprar um carro melhor, né? Enfim, nós estamos sempre envoltos, né? Em desejos, em sonhos, né? Que muitas vezes nos fazem ausentar do presente. Por isso que o desejo e o apego são considerados emoções perturbadoras, porque tudo aquilo que nos distancia do aqui e do agora perturba a nossa relação com a fonte da vida, porque a fonte da vida ela se manifesta no presente, né? Não, o Deus é onipresente, ele não é onifuturo, né? E muito menos onipassado, né? Ele é onipresente, é agora, né? Se nós não estamos enraizados no aqui e agora, nós nos distanciamos da fonte da vida e, por isso, então, o desejo, ao nos lançar em sonhos para o futuro, ao nos arremessar para o futuro, ele acaba perturbando essa nossa relação com essa fonte divina que habita em nós, esse reino divino que habita em nós e que se manifesta aqui e agora. E aí depois o Lama vai falar do 4º reino, que é o reino dos animais. Quando ele diz assim: aí vem os animais, o reino dos animais é assim. Bom, eu não vou fazer nada. Alguns animais têm no seu tamanho a força. A onda vem e bate, dá uma osciladinha e não acontece nada. Aqui ele tá dando o exemplo daqueles animais que são muito grandes, né? Então, por exemplo, elefantes, rinocerontes, né? Esses animais assim de porte bem grande, né? É que ele está dizendo assim que eles estão ali, né, com aquele corpão e eles nem fazem nada, eles pastam, eles comem, eles se reproduzem e estão tranquilos. Aí vem uma tempestade, mas ele tem aquele corpão grande e tal, se esconde no máximo ali debaixo de uma árvore, numa gruta,
e a vida segue. Os animais são assim, né? Alimentar, reproduzir, dormir, descansar e está tudo bem. Aí outros, né, outros animais, na sua pequenez, simplesmente flutuam no meio daquilo e saem depois. Eles não têm a menor aspiração de conter a onda. Vocês já viram, por exemplo, formigas, insetos, que às vezes a gente joga, por exemplo, uma água neles assim, e aí eles saem arrastados pela água e lá na frente seguem caminhando. Então, esses se defendem pelo tamanho pequeno do seu corpo. Mas o que o Lama quer dizer é que o reino dos animais é aquele reino que caracteriza dentro da roda da vida a preguiça espiritual, porque os animais eles não querem saber de nada, de mudança nenhuma. Eles simplesmente vão vivendo de acordo com o que acontece e desde que eles consigam se alimentar, se reproduzir e descansar, está tudo bem. Eles não aspiram a mais nada, né? Tanto é que o Lama diz aqui, de modo geral, os animais respondem com a própria feição do corpo. Eles deixam aquilo ir. Né? Os animais são assim como diz o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? A vida leva e eles estão tranquilos. Aqui na região que eu estou agora, aqui perto do Jardim ABC, tem muito cachorro assim de rua. Aí você vê eles ali, alguém dá uma comidinha, aí eles deitam, dormem, aí daqui a pouco acordam, vão buscar mais um pouco de comida, aí deita, dorme, e assim a vida vai. Né? Eles deixam aquilo ir, como diz o Lama. Né? Então esse é o reino dos animais. Né? E lembrem-se que todas essas características se aplicam a nós humanos, porque nós temos também, muitas vezes, essa característica, né? De assim, de dizer, não, hoje eu vou só comer, vou só dormir um pouquinho, estou cansado, não quero mais nada. Né? Nessa hora, a gente sintonizou com essa vibração característica do reino animal. Né? Aí depois, o quinto reino, né, é o reino dos seres famintos, que representa a emoção perturbadora da carência. Por isso que são os seres famintos. Né? Estão sempre carentes. Estão sempre precisando de algo, está sempre faltando alguma coisa. Né? Diante das ondas, eles sempre pensam, os seres famintos. Essa onda nunca é como eu quero. É sempre assim, eu sempre estou na posição errada. Eu nunca estou na posição certa. Aquilo nunca dá bem certo. Ou quando estou preparado, a onda vai para as pedras. Então, percebe? É a emoção da carência. Né? Não é aquele ser que nunca está satisfeito. Né? Que inclusive na roda da vida budista, a imagem deles são seres de barrigas enormes e pescocinho fininho. Ou seja, um pescocinho que não desce a comida suficiente para encher aquele barrigão. O barrigão está sempre vazio. Né? Então, são muito significativos de quando nós, por exemplo, quando nós estamos tomados pela carência, é desse jeito. Né? A gente acha que está faltando alguma coisa. Inclusive, hoje em dia, existem muitos distúrbios alimentares que são causados por essa emoção psicológica perturbadora da carência. A pessoa está carente demais, aí vai ou enche a cara de álcool, né, com a bebida alcoólica, ou de açúcar, né, ou come igual um louco. Né? Por quê? Porque está carente de alguma coisa, não sabe bem o que é, então vamos comer, vamos beber e vamos comer para ver se a coisa melhora. E não melhora. Né? Por isso que esses seres são representados na roda da vida com esse pescocinho fino e o barrigão grande. Né? Porque a carência, se ela não for superada com lucidez, ela jamais vai ser satisfeita. Ela vai ser um poço sem fundo. É como aquela pessoa que se vicia em drogas. Né? Cada vez doses maiores, doses maiores, doses maiores, porque ele nunca está satisfeito. Né? Até chegar num ponto em que acaba tendo uma overdose e muitas vezes perdendo a própria vida. Né? E aí, por último, vem o sexto reino, que é o reino dos infernos. De intenso e grande sofrimento. Né? E aí, a respeito desse reino, o Lama diz: e aos infernos, onde a pessoa diz, todas as ondas são contra mim, são todas erradas, e quando estou remando em direção às ondas, elas são fortes, sempre me derrubam, e quando chego ao outro lado, vem a calmaria. Então vejam, esse é o reino dos infernos, é quando a pessoa está com aquela mentalidade de que tudo está contra ela. Tudo está dando errado. É como se o universo, a sociedade, todos os seres fossem seus inimigos. O reino dos infernos literalmente é isso. Né? Essas pessoas que muitas vezes têm assim, uma neurose com relação a questões de segurança, né? E que aí andam armadas, né?
andam cercadas de seguranças, elas literalmente estão vibrando com essa vibração do reino dos infernos, achando que tudo é um perigo, que tudo é um inimigo pronto a atacar. Né? Tem aquelas pessoas até que andam de carro blindado, essas coisas todas, né? Que mostram bem essa postura mental, né? De se proteger, né? Proteger do mundo. O mundo é hostil. Né? Literalmente, isso é que caracteriza o reino dos infernos. E aí o Lama segue descrevendo a forma como a pessoa que está sintonizada com essa vibração pensa, ele dizendo assim: quando eu volto de novo, vem uma onda torta que me derruba de novo. Tá vendo? Sempre pensando em coisas inimigas e hostis. Quando penso que vou pegar a onda, vem um tubarão. Todos estão contra mim. A pessoa olha em volta, todos surfando direito, só ela não está conseguindo. Tem um complô no universo contra mim. Esse é o reino dos infernos. Então, literalmente, o reino dos infernos é isso. Né? Por isso que a gente usa a palavra, né? Quando as coisas não estão dando muito errado, né? Você diz assim, isso aqui está um inferno, né? Ou seja, parece que está tudo contra nós, né? Parece que está, como diz o Lama aqui, havendo um complô, mas na verdade é uma posição mental, né? É nós que entramos nessa vibração e acabamos dando guarida a esse tipo de pensamento que é extremamente negativo e pesado. Então vejam vocês que esses 6 reinos dentro da roda da vida budista é justamente aquilo que nós precisamos superar. Nós precisamos superar o orgulho dos deuses, a inveja dos semideuses, o apego e o desejo dos humanos, a preguiça dos animais, a carência dos seres famintos e o medo e a raiva dos seres dos infernos. Né? Porque, na verdade, na nossa estrutura psíquica humana, isso aqui não são seres, são posições mentais. Nós temos que superar essas posições mentais, né? E substituí-las pelas 4 qualidades incomensuráveis e pelas 6 perfeições. Né? Ou seja, nós temos que substituir todas essas emoções perturbadoras que eu citei aqui relativas aos 6 reinos por equanimidade, compaixão, bondade amorosa, alegria altruísta, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Quando nós fizermos isso, nós teremos saído da margem do sofrimento para a margem da felicidade genuína. Né? Nós teremos saído da margem da confusão e da ignorância para a margem da sabedoria, da lucidez e da iluminação.